Quero fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano, a Bíblia responderá. O dízimo, né? Que eles cobram tanto na igreja. E queria tirar a dúvida disso aí, entendeu? Dúvida sobre o dízimo. Porque fala muito em dízimo, né? E eu queria entender se... Ok. Por quê, né? Se isso aí existe mesmo, se não existe. Tá bom. O problema é esse aí. The idea of dízimo came from God himself. A ideia do dízimo veio de Deus, veio do próprio Deus. It was commanded to his people Israel. Foi ordenado ao povo de Deus, Israel. And there is a group of person that has the right to collect the tithes from Israel. E existia um tipo de pessoa especial, que era o único tipo de pessoa que tinha o direito de coletar os dízimos de Israel. 7:5. E quem era esse tipo de pessoa? Hebreus Hebreus. 7:5. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que esses também tenham saído dos lombos de Abraão. Os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, não segundo seus pensamentos, não? Não, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos israelitas. Prestem muita atenção a esse versículo, pessoal. E os que dentre os filhos de Levi, primeiro requisito, filho de Levi, ser da casa de Levi. Você tem que ser da casa de Levi, você tem que ser um levita. Para começar, que recebem o sacerdócio, segundo requisito, ser sacerdote, sacerdote levita, sacerdote da casa de Levi. Tem ordem segundo a lei, segundo os preceitos da lei de Deus, não segundo a cabeça deles, segundo o pensamento deles, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos. Seus irmãos quem? Todo mundo? Não. Seus irmãos israelitas. Seus irmãos, as demais tribos de Israel. Por quê? Por quê? Números 18:21. Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da revelação. 22. Ora, nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da revelação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da revelação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. 24. Porque os dízimos que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor em oferta alçada, eu os tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse que nenhuma herança teriam entre os filhos de Israel. 25. Disse mais o Senhor a Moisés: 26. Também falarás aos levitas e lhes dirás: quando dos filhos de Israel receberdes os dízimos, que dele vos tenho dado por herança, então desses dízimos fareis ao Senhor uma oferta alçada, o dízimo dos dízimos. So it is not simply just collecting dízimos from the people of Israel, but after they have collected dízimo, the Levites themselves will offer a tenth of the tenth that they have received as an offering to the Lord. Portanto, não consistia simplesmente em coletar os dízimos de Israel. Os levitas, os sacerdotes levitas, eles tinham, além de coletar o dízimo de Israel, eles tinham que separar deste dízimo que eles coletaram de toda Israel, a 10ª parte, o 10º dos décimos, o dízimo dos dízimos, para ofertar ao Senhor. You ask your pastors, they take dízimos from the people of Brazil. Where are they giving the 10 of the 10? Are they giving it or are they keeping it in the bank? Agora, vocês perguntem aos seus pastores, quando eles coletam o dízimo do povo, para onde é que eles estão levando o dízimo dos dízimos? Será que eles ofertam ao Senhor ou será que eles botam na conta bancária deles?
But you must remember the lay about dízimo was changed when the Lord Jesus Christ came. Entretanto, vocês devem se recordar que a lei do dízimo mudou quando o Senhor Jesus Cristo veio à terra. 7:5-12. E os que dentre os filhos de Levi recebem esse sacerdócio têm ordem segundo a lei de tomar os dízimos do povo. Isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. 12. Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se fez também mudança da lei. When the Lord Jesus Christ came, there was a change in the priesthood from the Levites to the sacerdócio de Jesus Cristo. That's why even the change or even the law that goes with the Levitical priesthood was changed by the Lord Jesus Christ. Quando o Senhor Jesus Cristo veio, o sacerdócio foi mudado. O sacerdócio que outrora era exercido pelos primogênitos da casa de Levi foi mudado. De sacerdócio levita passou a ser sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é o sumo sacerdote doravante. E com a alteração do sacerdócio, ocorreu consequentemente a alteração também na lei. Porque, como consta neste versículo, versículo 12 de Hebreus 7, pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança na lei. Consequentemente, nós constatamos que, alterando o sacerdócio, ocorreu também a mudança da lei, inclusive a lei no concernente aos dízimos. So, when the Christian era came, the change is very evident. You must give according to what your heart dictates. E com o advento da era cristã, a mudança na lei foi absolutamente evidente. De uma quantia, de um valor previamente estabelecido, como era estipulado na lei, foi mudado para aquilo que você estabelece e propõe em seu coração. Aquilo que você houver estabelecido e proposto no seu coração, como nós lemos anteriormente, 2 Coríntios 9:7. So, there is no dízimo now. Portanto, não existe mais dízimo. The law of Christ is the final law for humanity. A lei de Cristo é a lei final para a humanidade. He says, Let us read Malachi 3. Vamos ler. Malaquias 3, de 7 a 10. Vamos ler. Diz os versículos: Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. No. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais, sim, vós, esta nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois disso fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Most pastors became wealthy collecting dízimos from the people. A maioria dos pastores ficam ricos, milionários, né? Coletando dízimos de seus fiéis. If that commandment was meant for Brazil, Brazil would not have been a poor country until now. Se este mandamento fosse destinado ao povo brasileiro, se este mandamento fosse destinado especificamente ao Brasil, o Brasil não seria um país pobre até hoje. But Brazil is poor. Entretanto, o Brasil é um país pobre. There are so many people here who do not have money. Tem muitas pessoas aqui no Brasil que não têm dinheiro. And it is my personal experience. E foi uma experiência que eu vivenciei, diz o irmão Ed. Even if they are not members of the church, they come to me asking for money because they don't have money. Mesmo que eles não sejam membros da igreja, diz o irmão L, eles se aproximam de mim pedindo por auxílio financeiro, porque eles dizem não ter
And you nada. are a witness to that. E eu sou testemunha disso, e é verdade, houveram muitas pessoas que abordaram o irmão L pedindo auxílio, porque falam que não tem absolutamente nada. If that is a standing commandment and it concerns Brazil, Brazil would have been a rich nation because there is a promise in that commandment. I will open the windows of heaven and pour out unto you a blessing that there shall be no room enough to receive it. E se o Brasil, se este mandamento se aplicasse ao povo brasileiro, se aplicasse a esta nação, o Brasil, este mandamento, sendo um mandamento padrão e tendo seus preceitos válidos, inclusive para o Brasil, ele se cumpriria efetivamente aqui no Brasil e o Brasil não seria uma nação pobre, porque o mandamento diz assim: vos abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós tal bênção que delas vos advenha a maior abastança. Isso acontece aqui no Brasil? Bênçãos das quais não há nem lugar para guardar essas bênçãos. São tantas bênçãos que não existe ambiente para conter. But it is not the people that get rich abençoado. Entretanto, não é o povo que fica rico e abençoado aqui no Brasil. Dos pastores. Os pastores é que Dos enriquecem. coletores de dízimo. Os pastores coletores de dízimo é que enriquecem. Para eles vem a abastança, né? But the people remains to be poor. Entretanto, o povo permanece pobre. Por quê? Por quê? This is not a commandment to the people of Brazil. Porque esse não é um mandamento para o povo brasileiro. It is a commandment to the people of Israel. Esse é o mandamento para o povo de Israel. Malaquias 3:9. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais. Sim, vós, esta nação toda. Não está falando todas as nações, está falando especificamente para uma nação. Esta nação toda. The Israel. Esta nação toda. Está falando de uma nação só. E que nação é essa, gente? Israel. And to prove that that is Israel, E para provar que é Israel, that is Malachi chapter 3. aqui está Malaquias capítulo 3, certo? Let us go to Malachi chapter 4. Malaquias capítulo 4, versículo 4, para provar que isso está se referindo ao povo de Israel. Vamos ler. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para Todo o Israel. Para todo o Israel. The commandments that were given to Moses are meant for the people of Israel, not for the people of the world. Portanto, os mandamentos concedidos por Deus a Moisés eram destinados exclusivamente ao povo de Israel e não a todos os povos do mundo. That's why the law of Moses, when the Lord Jesus Christ came to a halt, to a final, to a fim. E é por isso que quando o Senhor Jesus Cristo veio, a lei de Moisés teve um ponto final. Ela teve a sua conclusão, a sua consumação com a vinda de Cristo. Romanos 10:4. Pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Sim. Cristo é o fim da lei Cristo é o para fim da lei. justificar a todo aquele que crê. Por quê? Por quê? 13:39, Atos. É tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados. Por ele, por Cristo, é justificado todo aquele que crê. So, the law of Moses was done away. Portanto, a lei de Moisés foi consumada, foi acabada. Going with the dízimo and Junto com o dízimo, toda aquela coisa. O dízimo foi embora a partir do momento que nosso Senhor Jesus you Cristo ask chegou. your pastors who collect dízimos here in Brazil. Basta perguntar aos seus pastores que coletam dízimo aqui no Brasil. Do you eat pork? Vocês comem carne de porco? What is their answer? O que eles vão responder? Sim. Why do you eat pork? E por que vocês comem carne de porco? It is prohibited in the Bible. Porque é proibido na Bíblia. They will answer, oh, it is prohibited in among the Israelites. Aí eles vão falar assim para você: não, é proibido para os israelitas. É proibido na lei e para os israelitas.
Why do you get dízimo? Então por que você toma dízimo? Por que você pega dízimo? Porque o dízimo também é lei para os israelitas. Sim. Por que você pega o dízimo também, então? These ministers, if they will get money, they will push through the law of Moses. But if there is no money in there, they will stop at the law of Moses. A verdade é que se eles puderem obter retorno financeiramente da lei de Moisés, eles mantêm a lei de Moisés. Se eles não conseguirem mais lucro nenhum da lei de Moisés, aí eles abolem a lei de Moisés. That bespeaks the kind of ministers they are. E isso deixa absolutamente evidente que tipo de ministros eles são. They are ministers of money. São ministros do dinheiro, Mercenários. mercenários, Negociantes. negociantes. Vamos ler. Comercializam a palavra de Segundo Deus. Pedro 2:3. Também, movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio. Igreja empresarial. É a igreja empresarial, né? É. A igreja empresarial, Os membros dos negócios. igreja Dos que, ó, pastores. igreja que, ó, que vem tutano. Tem muito tutano. É muito. It's easy. It's easy É way. muito fácil. É um caminho fácil. Muito É um fácil. caminho fácil. Para ganhar dinheiro. Ludibriar as pessoas para ganhar dinheiro. Pouco boladas. As palavras lisonjeiras. Ah, eles falam palavras lisonjeiras, palavras. Aqui está palavras fingidas, mas tem uma outra tradução que define melhor. Palavras lisonjeiras. Eles usam as palavras que agraciam os seus ouvidos, que vocês têm prazer de escutar. Também muitos milagres. E muitos milagres. Milagres de dinheiro. Milagre do dinheiro. That is the kind of religion Milagre de mamon, né? Milagre de mamon. Terrível. Bom, foi esclarecida a sua dúvida sobre dízimo, meu irmão? Graças a Deus, que bom. Pergunte ao irmão Eli Soriano, a Bíblia responderá.